uma pessoa muito querida, que gradativamente vem crescendo no nosso meio, que gradativamente vem trilhando um caminho de humildade, de obediência, de submissão, e que Deus está levantando como um dos valores nossos. É um teólogo em formação, está tirando teologia na Universidade Luterana do Brasil. Mais 1 ou 2 anos ele já se forma bacharel em teologia, e é um dos obreiros da igreja em Canoas. Mas todo o saber dele é colocado aos pés da cruz. Não é? Eu sempre falo isso a ele: teu saber tem que ser colocado aos pés da cruz. Então eu quero receber nesta manhã para nos ministrar. Não é uma pessoa muito amada, minha, da minha família, da igreja em Canoas, um líder da igreja em Canoas, o nosso querido Daniel Sábio. Vamos aplaudir a Jesus. Mais forte, gente. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, feche os seus olhos, por favor, e vamos ter um momento de oração, para que Deus me acalme. Deus, nós chegamos na Tua presença nessa manhã. Somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo. Não há nada em nós que possa justificar o fato de estarmos aqui hoje. É um privilégio que o Senhor dá a cada um de nós que estamos dentro deste auditório, porque, como temos visto desde o início do congresso, há pessoas que a enfermidade impediu de estar aqui, pessoas que, quem sabe, condições financeiras impediram de estar aqui, mas nós estamos aqui, à mercê da Tua mão, na casa do oleiro, prontos para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Que essa multidão nessa manhã não seja decepcionada. Eu sei que não vai ser, porque estão diante do Senhor. E tudo que acontecer aqui nessa manhã é para a Tua honra, para a Tua glória. E nós cremos que o Senhor já está aqui se movendo. Desde sexta-feira nós temos ouvido a Tua voz. Só queremos que o Senhor continue falando. Nossos corações continuam abertos. Tem misericórdia de mim nessa manhã. E vem de uma forma espetacular, tremenda, maravilhosa, ministrar-nos nessa manhã através do Teu Espírito Santo. Assim como a Tua palavra diz que Pedro chegou num lugar onde ele era esperado para ser ouvido, e ele mal começou a falar, e as pessoas que ali estavam foram batizadas com o Espírito Santo. Não é isso de cantar a passo de Mericanto. Nós não estamos aqui em protocolo nenhum, Pai. Nós estamos à mercê do Teu Espírito Santo. Aleluia. Nós estamos à mercê da Tua mão, da Tua glória. Manifesta-te em nosso meio e Te faz presente aqui nessa manhã, em nome de Jesus, Pai. Amém? Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 16. E antes de sentar, vamos fazer a leitura de um texto. Juízes capítulo 16, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Dalila a Sansão: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. E assim Dalila o importunava com suas perguntas, e ela o esgotava dia após dia, e a alma de Sansão se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porquanto sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado meu cabelo, sairia de mim a minha força, eu me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração.
E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre seus joelhos, chamou um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. Então ela passou a dominá-lo, pois a sua força o deixou. Amém? Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Fiquei com medo quando o pastor Rodrigo estava pregando hoje de manhã, porque ele começou a avançar na vida de Sansão. E eu pensei, vou ter que trocar de mensagem. Mas amém, não chegou nesse ponto. Então vamos à palavra do Senhor nessa manhã. Essa palavra sempre me chamou a atenção. E quando o tema foi colocado em pauta, já no início do ano, guarda o teu coração, eu sempre me lembro dessa palavra, se tratando de Sansão. Porque tem uma expressão que é usada, nós lemos aqui nesse texto por 3 vezes, que é exatamente o que nós estamos envolvidos nesse ambiente, falando, e nós entendemos o valor que é dado por Deus e por Satanás ao nosso coração dentro desse texto. Porque diz assim que Dalila o importunava, o incomodava, até conseguir descobrir o coração de Sansão. E quando ele descobriu o coração, e aí fala da proteção, fala da forma sórdida e às vezes nos filmes nós vemos uma história de Sansão e Dalila muito romantizada, né? Como se Dalila fosse, como se eles tivessem uma história de amor muito linda e de repente essa mulher resolveu traí-lo. Não, Dalila, se você for ler o texto completamente ali no capítulo 16, foi uma mulher contratada para seduzir Sansão. É disso que nós vamos falar essa manhã, somente desse período da vida de Sansão, até porque a parte anterior, Deus já ministrou ao nosso coração ontem de manhã através do pastor Rodrigo. Mas assim, nós temos uma lição importante nesse texto, da forma com que Satanás trabalha para conseguir ter acesso ao meu e ao seu coração. Satanás tem algumas artimanhas, usa alguns artifícios, e ele faz o necessário para poder entrar no nosso coração. Como foi dito ontem também pelo pastor Rodrigo, o nosso coração ele tem uma chave, uma porta que só abre e fecha pelo lado de dentro. Nós não temos como simplesmente trabalhar a questão emocional sem estar por dentro do coração. Pessoas que ferem a mim e a você, elas só conseguem isso se elas estiverem dentro do nosso coração. Tem aquela expressão que a gente usa, eu ouvi uma palavra lá daquela pessoa e aquilo desceu ao meu coração. E eu passei, então eu fiquei magoado, eu fiquei ferido, ou me senti bem, dependendo da palavra que a gente ouviu. Então essa expressão, ela explica muito bem o que acontece na nossa vida. Nós somos sim coordenados, comandados, segundo a palavra que lemos em Provérbios capítulo 4, que é o tema desse congresso. O coração é a fonte de vida, ou a fonte das decisões, ou dele procedem todas as saídas da vida, depende da tradução, mas é o centro das decisões. Até eu comento sobre coração, uma expressão que provavelmente todos os evangélicos de uma geração atrás, aí quem sabe de 15 anos atrás, aí, ouviram a expressão no meio, a discussão no meio pentecostal evangélico, porque alguém pregou e usou a frase que Deus só quer o coração, né? E aí houveram pessoas que se levantaram contra, não sei se alguém lembra disso, ou eu estou alienado aqui, mas quem lembra dessa expressão? Deus só quer o coração. Foi uma polêmica muito grande. As igrejas que cuidavam até da questão de usos e costumes tomaram a resposta que se dava mais comum, era: Deus não é açougueiro. Quando Jesus voltar, não vai tirar os corações das pessoas e levar para o céu. Ele quer o seu corpo, a sua alma e seu espírito. Mas de uma forma interessante, nós começamos a descobrir na Bíblia que a coisa mais difícil de entregar para Deus é o coração. Por incrível que pareça, é muito mais fácil o pastor Roberto chegar aqui e dizer que todo mundo teria que estar de gravata agora de manhã, os meninos e as meninas de saia e cabelo comprido, do que trabalhar o coração e o caráter de uma pessoa. A aparência é muito simples de ser trabalhada. Você monta um coral, dá um uniforme para eles, e aqui em cima vai ser difícil saber quem é quem, porque uniformizando você até evita alguns problemas, alguns defeitos não aparecem, as diferenças são amenizadas quando você trabalha a aparência. Muito fácil. Hoje a gente descobre que isso era fácil. Era fácil, mas perdeu-se tanto tempo trabalhando a aparência que depois de um tempo a gente começou a olhar o caráter da igreja e dos cristãos, que passou a ser questionado. Há uns anos atrás,
Um cristão era símbolo de honestidade. Quando se falava em contratar um evangélico numa empresa, era uma vantagem você dizer, eu sou evangélico, ou então a expressão mais correta, eu sou crente. Né? A pessoa dizia que era crente, pronto, não, se o senhor é crente, nem é questão de tanta experiência, vamos contratá-lo, é um crente. Hoje em dia, se você disser que é um crente em alguns lugares, é perigoso dizer isso, porque algumas pessoas vão se lembrar de experiências com evangélicos, com crentes, com cristãos, ou com aqueles que se diziam crentes e não têm um caráter condizente, como nós ouvimos a noite passada aqui. Então, era fácil, se trabalhava muito a questão da aparência, porque é muito difícil tratar o coração. Me lembro de uma das palavras do pastor Roberto durante o curso de Veredas Antigas lá para os facilitadores, e ele disse que poucos pastores gostam de mexer no profundo da alma das pessoas, no pecado, porque pecado é uma coisa muito complicada. A igreja, um pouquinho mais antigamente, tinha um orgulho de dizer, nessa igreja nós não temos pecado, é uma igreja santa, tudo que é pecador a gente manda embora. Na verdade, era uma expressão que dizia, todos os pecados que a gente descobre, a gente manda embora. Porque tinha muita coisa que não se descobria. Tinha muita coisa que estava debaixo da aparência e não vinha à tona. Então, quando nós entramos num congresso que vem para tratar o coração da gente, talvez ele não seja nem tão pentecostal quanto a gente desejaria. Porque tratar caráter é falar a verdade. A verdade liberta. Amém? Você pode sair liberto nesse final de semana aqui. Porque você vai ouvir muitas verdades sobre o seu coração. E hoje em dia, nessa geração que nós vivemos, Satanás, ele pode até inovar a forma, né? Ele tenta pessoas pela internet, ele tenta as pessoas pelos meios que ele tem, mas Satanás sempre tentou. Um dos adjetivos atribuídos a Satanás é justamente que ele era um tentador. Mas ele sempre soube a forma de trabalhar com o ser humano. E ele é bem repetitivo, ele não tem muita criatividade na tentação, porque na verdade funciona. Infelizmente, Satanás obtém êxito quando se trata da natureza humana. E eu quero falar um pouquinho desses artifícios usados por Dalila. E o primeiro desses artifícios que nós conseguimos ver, ele está lá no início do texto, quando Sansão vê Dalila pela primeira vez, capítulo 16, versículo 4 e 5, diz assim: depois dessas coisas, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Sorete chamada Dalila. Os príncipes dos filisteus então foram ter com ela e disseram: procura seduzi-lo e vê se descobre de onde vem a sua força e como poderemos o vencer, a fim de o amarrarmos para dominá-lo. Somente a